que o Flamengo e Thiago Almada chegaram em um acordo. Aí, O Botafoguense vai ficar triste. o Botafoguense vai ficar triste, mas o cara tem que pensar também em projeção de carreira. E o Flamengo seria a equipe ideal. Não é loucura. 30 milhões de euros num dos melhores meias do mundo, porque meia camisa 10 tem poucos, pô. E tem outra coisa, se ele vier pro Flamengo, Edu, ele vai jogar Libertadores, não é Sul-Americana como o River está hoje. O Almada é um camisa 10. É um cara que eu gosto de ver jogar. Eu acho que nenhum clube hoje, na América do Sul, tirando o Palmeiras, tem capacidade para brigar com o Flamengo numa contratação. Contratação de impacto, hein? Dentro do futebol brasileiro. Meus amigos, Thiago Almada é do Flamengo e tem acordo verbal aí entre os dois. E não é com o Atlético de Madrid, não. É com o próprio atleta, meus amigos. Tá quase fechado, falta só assinar entre 28 a 30 milhões de euros por quase todo ou 100% do jogador, meus amigos. Vamos reagir aqui, a mídia aqui falando sobre isso. Contratação de impacto, e o palmeirense aí foi um dos primeiros a apostar isso aí, porque ele sabe que é contratação de peso. O Flamengo e Thiago Almada chegaram em um acordo. Isso porque o Flamengo já tinha chegado em um pré-acordo, tanto com o Atlético de Madrid, que via o Flamengo como um garantidor financeiro mais seguro, até porque já fez outras negociações também com a equipe rubro-negra, e também já tinha chegado em ok com o staff do atleta. Porém, faltava o principal, que era o ok do Thiago Almada, que hoje tem um salário de mais de 3 milhões de reais por mês no Atlético de Madrid. E para isso acontecer, o Thiago Almada ia precisar abrir mão da questão salarial e também a Copa precisaria terminar para que o Flamengo avançasse aí na conversa. E isso aconteceu. De acordo com informações trazidas agora pela manhã do Terra, Thiago Almada aceitou a proposta do Flamengo, chegaram em um acordo e agora o Flamengo está alinhando os últimos detalhes contratuais para movimentação junto ao Atlético de Madrid. O Flamengo fez uma proposta de 5 temporadas e, de acordo com a TYC Sports, que é um canal argentino, o Flamengo teria nos últimos dias acelerado essa negociação. Primeiro ofereceu 20 milhões de euros por 50%, e aí acelerou agora com 8 milhões de euros a mais, ou seja, 28 milhões de euros, por 100% do atleta. Essa apuração o Terra ele não trouxe, mas de acordo com o RTI Sports, o Thiago Almada pediu 10 dias de férias ao Flamengo, visto que acabou de voltar da Copa do Mundo, né? Ele teve presente basicamente em toda a Copa do Mundo, ele não teve férias, e o Flamengo cedeu esses 10 dias de férias, então ele topou também reduzir a questão salarial, mas mesmo assim ele vai ter um dos maiores salários, né, do elenco do Flamengo. Então ele vai ser ali um dos principais salários do elenco do Flamengo, e diante de todas essas circunstâncias, o Flamengo e o Thiago Almada chegaram nesse acordo. Meus amigos, esses 10 dias agora de férias que o Thiago Almada terá, o Flamengo vai aproveitar para resolver a parte burocrática. Tanto a questão de combinar o pagamento, agora as equipes já estão autorizadas a discutir essa parte, como também fazer os registros do atleta frente aí à Confederação Brasileira de Futebol, enfim, toda essa parte burocrática de registro de jogador dentro das competições. O Flamengo ainda tem mais 2 negociações acontecendo. Alguns dizem que uma dessas contratações é de impacto também, mas claro que o Thiago Almada vem para ser aí uma das principais. Um jogador rápido, um jogador dinâmico. O Flamengo crê que vale a pena fazer esse aporte maior pelo Thiago Almada, porque ele é um jogador jovem, e com tudo isso, o Flamengo consegue um mercado para ele futuro. Com certeza, meus amigos, essa foi uma das justificativas, né, para persuadir o jogador a aceitar essa proposta. Ó, Thiago, vem para cá, que quando você se projetar para a Europa novamente, uma grande proposta aparecer para você, cara, a gente não vai criar nenhuma restrição, a gente não vai dificultar as coisas, colocar multa lá no talo. Não, não. A gente vai fazer as coisas de maneira que seja vantajoso para você e para a gente também. E até por isso, talvez, que o Flamengo colocou uma grana a mais por 100% lá, até porque compensa. Por causa de 8 milhões de euros, meus amigos, compensa você ter 100% do atleta do que 50%. Lembrando que a informação sobre 100% e 50% ela ainda não foi confirmada, apenas foi confirmada, sim, o ok do atleta, né? E também que ele vai querer férias, enfim, todas essas coisas aí. Contratação de impacto, hein? Dentro do futebol brasileiro.
E tem outra coisa, se ele vier pro Flamengo, Edu, ele vai jogar Libertadores, não é Sul-Americana como o River está hoje. Até porque também ele começou bem, né, na seleção argentina e acabou ficando no banco e nem entrando, né, no último jogo. Então você vê que realmente caiu de produção, mas é um bom jogador. Até mesmo um tempo aí o Palmeiras foi atrás dele, infelizmente também não conseguiu a contratação. Se o Flamengo conseguir, Renata, é uma peça fundamental, porque é um jogador que tem características de chegar muito na área, é o motorzinho do time, faz o time jogar também. Se vier, realmente potencializa muito a equipe do Flamengo. É engraçado, né? Nem ele, nem o Lautaro Martinez, que fez gol e tudo, não entrou na final, porque não deu, porque teve que se defender e com um homem a menos. Agora, Cicinho, a gente sabe que o Almada é um jogador de muitas valências, qualidades. Anota aí, Rona, valências. Ele FIFA também, né? Não, eu acho que ele veio, a ideia do Scaloni é que ele fosse o substituto do Di Maria, que era um baita jogador. E o que mudou daquela Copa para essa foi o Di Maria fora. Então, o Almada eu acho que tem muito potencial, tem muito talento, mas precisa soltar ainda. Exatamente. E se você for analisar por questão de time, o Flamengo seria o ideal para ele, né? Para ele apresentar o futebol dele. Assim, a qualidade dos jogadores que tem no Flamengo vai potencializar ele também. Ele não quer deixar o Botafoguense triste. Tava no Botafogo, mas Flamengo, aí... o Botafoguense vai ficar triste. O Botafoguense vai ficar triste, mas o cara tem que pensar também em projeção de carreira. E o Flamengo seria a equipe ideal para a questão de você ter tranquilidade para trabalhar e conquistar títulos, sem sombra de dúvida. É aquele negócio, né, rapaziada? Pros rivais, os 30, chegando até 35 milhões de euros, como eu falei a vocês, por causa das taxas, do câmbio. Pros rivais não vai valer a pena, né? Porque é pro Flamengo, né? Vai ter essa conversinha aí, só esperem, só aguardem, não vai valer a pena. O Flamengo fez burrada, como disseram com o Paquetá, né? Só aguardem, só aguardem. Enquanto eles falam que não vale a pena, que não sei o quê, o Flamengo tem Paquetá, Arrascaeta, Jorginho e agora Almada no meio de Jesus. Meu Deus do céu, isso aí, às vezes eu penso que eu tô no mundo, no multiverso dos sonhos do Flamengo, tá ligado? Do sonho do torcedor fanático, porque às vezes eu olho pro Flamengo, olho pra esse time, eu não consigo acreditar que o Flamengo tá se tornando isso, parceiro. Tá ligado? Mano, é um absurdo e ainda falta mais 2 contratações e mais uma dessas 2 vai ser de peso também. Só ninguém sabe se vai ser do peso de Almada, né? Mas diz que vai ser de peso. Agora quem vai saber o tamanho do peso, né? Ninguém sabe ainda. Mas ainda o Flamengo busca mais 2 contratações misteriosas aí, né? Flamengo que nessa janela do meio de ano de 2026, ao contrário das outras janelas, está muito, muito perspicaz e só comendo calado, só comendo no off. E quando a notícia vem, vem bomba. Surpreende até os torcedores, pô. Até nós não sabe. Então o Flamengo e Mbappé tá fazendo muito bem. Mbappé é estrategista nato, meu parceiro. Esse cara aí leu a Alquimia, leu o livro de Maquiavel. Esse cara aí é um estrategista puro. Nada mais, nada menos do que Mbappé, o melhor presidente até o momento, pra mim, na minha opinião, né? Que comanda assim o Flamengo com tanta maestria, com tanta convicção, né? Sem se esconder. O que ele tem de falar, ele fala. Ele tem sua própria opinião, ele tem sua própria voz, ele não se esconde, tá ligado? Ele não se esconde. Diferente de outros aí, né, que vocês sabem, né? Enfim, deixa tua opinião nos comentários. Almada, valeu a pena? Vale a pena 30 milhões, chegando até 35 milhões por Almada? Que no caso, a notícia que saiu aí é que seria 28 milhões, né? Que foi 28 milhões por 100%. O Flamengo cedeu 10 dias de férias pra ele, né? Vai receber um dos maiores salários do elenco do Flamengo. Mas será sim uma peça importantíssima, dado em conta que a Arrascaeta tá entregando muito, já entregou mais do que o dobro, o triplo, tá ligado? Do que ele veio pro Flamengo. O cara, assim, até hoje ainda é o coração do Flamengo. E Almada aí pode ser o futuro. Por mais que sabemos que Almada talvez não fique tanto, né? Mas ele fazendo um bom futebol e levando o Flamengo a títulos nesse ano já é uma boa coisa e já pode sim ser pago. E pensando no futuro, né, daqui a um ano e meio, quanto ele pode render pro Flamengo, hein? Quanto ele pode render pro Flamengo, para um time europeu aí de ponta, hein? Então, é muito importante, ele é muito novo, cara, muito novo. E isso é importante também, Flamengo trazer jogadores novos pro elenco, pra dar uma rejuvenescida nesse elenco aí, né? Que o Flamengo tem um elenco bem pesado, né? O elenco do Flamengo aí é entre 28 a 29 anos, então, tipo assim, dá pra baixar mais, para uns 26, 27,
Porque é muito, muito, muito importante mesmo. E tem uma coisa, né? Se o Almada se chegar num ponto ao nível de que a torcida fique fanática, se apaixone por ele, ele pode até mudar de pensamento. Porque a torcida do Flamengo move corações. E se for o caso, talvez ele nem queira sair do Flamengo. Porque você viu, né, rapaziada? A Arrascaeta era do Cruzeiro. Assim, fez muita coisa no Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro amava a Arrascaeta. Ele veio pro Flamengo. Gabigol também era do Santos. Amava o Santos e veio pro Flamengo e fez o que fez. E são apaixonados pelo Flamengo. Bruno Henrique também. Então, tipo, o torcedor, a nação rubro-negra, mais de 45 milhões, tem o poder de mover corações. Não importa quem seja. Deixa tua opinião nos comentários aí, tua opinião, porque eu tô muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Obrigado a todos. Valeu. Falou. É nóis.